Olá, fala pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Ribeiro, sejam bem-vindos ao podcast dessa quinzena, dessa vez sobre o Wicked Parte 2 ou Wicked for Good. Pra quem não sabe, ano passado já batemos um papo sobre o primeiro Wicked, vou deixar o link na descrição pra quem tiver interesse. Hoje a gente tem um monte de coisa pra fofocar, talvez fique um pouco polêmico, não sei. Vamos conversar sobre o final, as músicas, quem morreu, quem quase morreu. O que tudo isso tem a ver com o filme O Mágico de Oz? Será que vai ter Wicked Parte 3? E o Oscar? Então, avisando logo que com certeza teremos spoilers hoje, tá bom? Recomendo já terem assistido os dois filmes. E eu nunca assisti a peça, então vai ser uma impressão só voltada pros filmes mesmo, beleza? Bora começar, finalmente, tava doido pra conversar com vocês sobre esse filme. Então bora com a sinopse, espero que gostem. Elphaba, agora conhecida como a Bruxa Má do Oeste, vive exilada na floresta de Oz, lutando para desmascarar o mágico e defender os animais. Enquanto isso, Glinda ascendeu à fama como Glinda a Boa, mas quando a amizade das duas é testada, precisam se unir novamente quando uma multidão se volta contra a Bruxa Má e a chegada de Dorothy a Oz complica ainda mais a situação. É dirigido por Jon M. Chu, que dirigiu vários filmes conhecidos, né? O mais recente sendo, né, claro, o primeiro Wicked. Atualmente está em cartaz nos cinemas, sem previsão de chegar nos streamings aí da vida. Bora lá, quem acompanhou o podcast da parte 1 na época sabe que eu achei, assim, sensacional. Nossa, que experiência boa. Músicas ótimas que eu escuto até hoje. Aquele final da Elphaba e Glinda tomando decisões diferentes e cada uma seguindo o seu rumo foi o gancho perfeito. Mas quando a gente olha pra trás, é engraçado, quando eu gravei aquele episódio, não tava muito acostumado com o excesso de músicas, nem todas tinham gostado super, alguns personagens eram mais ou menos. Lembro ter criticado umas coisas que agora, um ano depois, eu já me acostumei super, sabe? Lembro ter achado a primeira música super longa, sabe aquela sobre a morte da bruxa? Sendo que hoje eu até escuto no tempo livre, então assim, realmente a opinião que você tem sobre uma coisa pode variar muito com o tempo, né? Na medida que vai se acostumando. Ainda não amei o Fiyero na parte 1, toda vez que eu vou reassistir e chega na cena que ele pisa naqueles livros, um negócio toma conta de mim assim que até hoje não mudou. Mas, agora sério, ter visto a parte 2 me faz valorizar ainda mais a parte 1. Da onde os personagens começaram, as opiniões que eles tinham antes, os jeitos que eles se comportavam e como que isso se transforma aqui na continuação. Um dia quero maratonar as duas partes de uma vez, que com certeza deve ser uma experiência bem completa, né? Tô falando tudo isso também porque, assim como eu precisei de tempo pra entender e reconhecer mais aquilo que eu não curti muito na parte 1, talvez isso aconteça aqui também na parte 2, porque tiveram várias coisas que eu não gostei aqui. Muita coisa pra mim parecia furo de roteiro, então assim, já adianto que gostei bem mais do primeiro do que desse. Agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Na parte 1 teve um trailer que eu me arrependo de ter visto até hoje, que resumiu o filme inteiro, e quando finalmente cheguei pra assistir o filme, tinha gostado, mas só provou que o filme é um resumo do trailer. E ter visto antes de assistir o filme foi horrível. Aqui nessa continuação, eu aprendi a lição e evitei os trailers? Não, porque eu não consigo. Mas pelo menos dessa vez não contaram a história toda. Os dois que saíram só me deixaram mais animado pra ver, deixando claro que vai ser épico, mais emocionante, que vamos ter os personagens ali do Mágico de Oz. Tava super animado, se não fosse pelos spoilers na internet e pelos pôsteres dos filmes. Vocês conhecem alguém que já pegou spoiler de filme pelo pôster? Meu amigo, pois os pôsteres dos personagens de Wicked Parte 2, não sei se vocês perceberam isso, imagino que sim. Ou se não viram, né, porque algumas pessoas nem viram os pôsteres, sortudos são vocês. Porque os pôsteres desse filme praticamente contam o que de mais importante vai acontecer com cada um. O pôster do Fiyero cercado de palha, dando a dica do espantalho. O pôster do Boq cheio de metal, referenciando o Homem de Lata. O Mágico com um monte de garrafinhas verdes atrás dele, né, já dando a dica que ele é o pai da Elphaba. E ter essas confirmações, repetindo, nos pôsteres de um filme, no material que é pra promover e não dar spoiler, foi horrível assim. E não sei vocês, mas eu odeio receber spoiler, ainda mais de Wicked, que tava tão ansioso pra assistir. Então, somando esses pôsteres com as coisas que apareceram pra mim na internet,
Que detalhe, eu não procuro, tá? Só aparece pra mim e quando eu vejo, eu já vi. E é isso, assim, uma vez visto, não tem como ser desvisto, entendeu? Mesmo assim, eu fui pro cinema animado, mas com medo de já saber de tudo, assim, do mágico, da morte da Nessa, do espantalho, do Homem de Lata. Fui pensando, meu Deus, será que vai ter alguma novidade pra ver nesse filme? Sei que tem gente que não se importa em saber o que acontece, mas pra mim tira totalmente o peso emocional de você ter a revelação ali na hora, no momento que a história acontece. Mas no geral nem foi tanto o caso, assim, pra minha surpresa. Ainda tiveram algumas revelações que me deixaram bem feliz, justamente por eu não saber. Mas vamos começar primeiro pela história. De longe, a impressão que mais tive o tempo inteiro foi: que filme depressivo. Abrindo meu coração aqui pra vocês sem maldade nenhuma. Muitas músicas tristes sobre personagens infelizes, todo mundo sofrendo, muita música parecida, com melodias e tons parecidos. Entre uma canção e outra, nem sempre você sentia que estava escutando uma coisa super diferente e com personalidade, justamente por te lembrar do que você acabou de ouvir. Então, às vezes parecia repetitivo. Muita gente infeliz toda hora, o filme inteiro. E o mais frustrante é que o filme tem todas as ferramentas na história para nos dar uma narrativa de aventura criativa e super interessante. Porque pensa só, Elphaba com o Grimoire, né, aquele livro mágico, que no primeiro filme era visto tanto como uma coisa sagrada, que só o escolhido ou a escolhida poderia ter, que pode fazer milagres. Aqui, esse livro, assim, é a coisa menos interessante na história. É super deixado de lado. Depois eu quero aprofundar mais os personagens, mas eles basicamente não fazem nada com essa coisa dela ser a escolhida, que todo mundo acha que é o mágico, mas na verdade é ela. Nada de muito divertido vem dessa história. Inclusive, até perguntei pra minha amiga assistindo ali do meu lado se ela tava se divertindo, porque eu não tava. Hoje em dia a gente consegue achar filmes de fantasia em mundos mágicos que tem, né, histórias dramáticas, tristes, melancólicas, góticas, mas agora, que não são divertidas, devem existir, mas eu mesmo agora, eu, Lucas, não consigo lembrar de nenhum, assim. Wicked Parte 2 é o único que me vem em mente quando eu penso em filme de fantasia que pode até ser triste, mas que não é divertido. O que é bizarro, porque o filme passado foi tão divertido. Lembro de ter rido tanto no cinema com a Glinda. Aquele mistério dos animais desaparecendo me chamava tanta atenção. A gente tinha tanta coisa para explorar. Não é como se o roteiro aqui precisasse se esforçar a achar caminhos que chamassem a atenção do público. Não é difícil. A história naturalmente já tem tantos caminhos que podiam ser explorados. Pensa só, a Elphaba tentando usar o Grimoire pra fazer as pessoas acreditarem nela, né? Tentar bolar um plano pra mostrar que o mágico é uma farsa. Ela não fez nada com isso. Como assim a gente não teve uma sequência da Elphaba e da Glinda trabalhando juntas com o mesmo objetivo do mesmo lado? Nos dois filmes, mano, elas cantam sobre serem ilimitadas trabalhando juntas, sobre a união delas simbolizar o invencível. E ao invés disso elas ficam se dando tapa. Aqui elas são tão malvadas entre si, foi tão triste de ver. E essa cena ainda foi feita pra piada, né, em tons cômicos, mas enfim. E sim, eu sei que a ideia é colocá-las em posições políticas opostas e uma tentar convencer a outra a passar pro seu lado, né? E que a amizade mesmo assim prospera a essas divergências. Eu entendi tudo isso, mas vivenciar elas passando por isso foi uma das coisas mais tristes que eu assisti no cinema esse ano, assim. Mas o que rolou tanto nesse filme pra ser triste? Bora falar então. Olha, eu vou reclamar, tá? Nunca minto pra vocês, então aguentem aí comigo só um pouquinho. E se você aí ouvinte concorda ou não, me diz nos comentários que eu quero saber. Uma coisa que me incomodou é a frequência em que as duas estão dispostas a fazerem coisas absurdas que colocam a amizade em risco, que me fazia pensar, nossa, elas ainda vão se falar depois disso? Depois disso mesmo que aconteceu? Primeiro que, querendo ou não, a Glinda é parcialmente responsável pela morte da Nessa, né? Podemos concordar? Eu não sei como ela dorme à noite sabendo que ela deu a ideia pra mulher mais poderosa depois da Elphaba, né? A Madame Morrible, de ir atrás da Nessa e achar que não ia acontecer nada demais, né? Isso foi péssimo. Não, a culpa não é 100% dela, mas é parcialmente aí, uns 25%, 30% talvez. Agora a Elphaba pode me chamar de inocente, mas quando o Fiyero falou, eu vou com ela, eu pensei, finalmente, ela não vai ficar mais sozinha, até que enfim, alguém vai ajudar nessa revolução, que até agora a revolução tem sido só ela.
O filme quer que você lembre tanto que ela tá só, que é ela contra o mundo, que quando ele larga tudo pra ir com ela, eu penso, graças a Deus, a história vai andar, vai ficar mais interessante. Aí o que acontece logo depois, passam uns 5 minutos cantando sobre como eles querem se pegar, e depois transam. Por mais que eu tenha achado perda de tempo, esse triângulo amoroso, por ficar afetando e ficando no meio da amizade delas, eu reconheço que isso tem a ver com a peça da Broadway, e é fiel ao que tá adaptando e faz parte da vida delas, da jornada que elas estão levando nesses filmes, eu entendo. O que me incomoda, além delas estarem saindo na porrada por macho, por mais que seja o Jonathan Bailey, é que todas essas questões super complicadas, Glinda tendo participação na morte da Nessa, Elphaba ficando com o ex-noivo da melhor amiga 5 minutos depois deles quase se casarem. É que o desenvolvimento e a resolução disso é praticamente inexistente. Eles não dão o tempo necessário pro público e as personagens processarem e lidarem com toda essa putaria que tá acontecendo em só 2 horas de filme. Então, às vezes parecia que eles queriam trazer essas decisões e atitudes sem dar o tempo apropriado pra gente processar isso e todas as repercussões que isso pode ter na amizade delas, porque nada tem um desfecho apropriado. A morte da Nessa eu achei completamente sem humanidade. A Elphaba fica lá de joelho e 30 segundos depois tá brigando com a Glinda pelo Fiyero. E detalhe, não vi ninguém responsabilizando o Fiyero por não saber direito o que sentir em relação a elas duas e elas estarem brigando entre si ao invés de tirarem satisfação com ele, mas beleza. E tudo isso, detalhe, essa briga toda do lado do corpo da irmã que acabou de morrer. Então assim, sério, tem umas coisas aqui que elas duas fazem que pra mim é ir longe demais, que não tem volta. Mas a gente não tem muito tempo pra ver isso sendo superado e entender como que elas conseguem fazer a amizade prosperar além dessas dificuldades, sabe? É o poder do amor e é isso aí. Dane-se que minha irmã morreu, mas aí é que tá, como eu gosto tanto da amizade delas, principalmente pelo jeito como foi construído no primeiro filme, aqui eu passo um panozinho, sabe? Mas que foi difícil de ver, foi. Sobre as músicas em especial, como eu falei, uma mais triste do que a outra, não ajudam a deixar a experiência mais prazerosa e divertida. Mas isso quer dizer que são ruins? Não. Wonderful, né, aquela música do mágico junto com a Glinda e a Elphaba é bem legal. A perspectiva do mágico, que a história da humanidade é contada por mentiras, que história é só o que um grupo de pessoas disse que seria verdade um dia e que tudo depende do ponto de vista de quem tá contando a história, né? Eu achei muito interessante, assim, uma letra muito interessante. Outra também, aquela do início da Glinda, Couldn't Be Happier. É bem conto de fadas, né? Bem, no geral é bem a propaganda da Glinda mesmo, mas não tem como, né, realmente. For Good é a melhor disparada e a letra me emociona toda vez que eu paro pra prestar atenção. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de fazer isso, porque a letra é belíssima. Você dizer que sua vida mudou pra melhor porque você virou a minha amiga, você dizer isso no olho da sua amiga porque eu conheci você e minha vida nunca mais foi a mesma. Cara, isso é lindo demais, assim, isso é poesia, isso é uma declaração de amor. É a despedida das personagens e das atrizes também que passaram bem uns 2 anos juntas gravando os filmes. E você sente todo o peso emocional da música, das performances e suas vozes juntas se complementam bem demais. Posso passar o resto da vida escutando elas cantarem, que nunca vai perder a beleza. É muito lindo. Então, com certeza, é minha música favorita. E também porque é sobre algo positivo, né? Ainda é dramático e triste, mas é sobre amor e suas jornadas mudaram depois que se conheceram. Isso muda a vibe do filme pra melhor, com certeza. As novas músicas foram bastante criticadas por serem mais do mesmo, por não terem muita vida, serem meio mortas, e eu concordo, mas as letras aqui também não decepcionam. A da Elphaba, super sobre resistência e a importância de ocupar o nosso lugar, o nosso espaço em tempos de intolerância. E a da Glinda é meio que uma crise existencial sobre a caricatura pública que ela se tornou, né? E que ela já não se identifica mais. E como que isso a está impedindo de descobrir o que realmente quer da vida, né? Ambas as músicas têm letras que têm tudo a ver com elas e suas jornadas naquele momento. Então não sei se eu tiraria da história, como muita gente tá por aí falando que faria. Mas com certeza eu daria um jeito sim de deixar um pouco mais otimista e um pouco mais divertida. Ah, e eu adorei como a trilha sonora faz referência ao primeiro filme. Do início ao fim, a trilha sonora, né, a música, fica constantemente relembrando letras de músicas do primeiro filme. Trechos de Popular,
Defying Gravity, né? Desafiar a gravidade. Tem muita coisa inteligente acontecendo nas músicas, mas é bem sutil. Então, quanto mais você tiver o primeiro Wicked na memória, mais detalhes, assim, vai perceber. E é muito bem feito. As mensagens da história aqui não variam muito dos que já vimos antes, né? Feminismo, a importância da propaganda para garantir algum tipo de influência ou ordem na sociedade. Que mais? Violência animal, coisa que eu nunca achei que eles exploraram muito bem. Aqui eles focam bastante nessa fase da vida em que elas estão, de terem certo poder, seja magia ou poder na forma de influência social, e ainda assim estarem impotentes, sem saber o que fazer, como fazer para alcançar aquilo que querem. Esse contraste foi interessante, apesar de não terem feito muita coisa com isso. A questão da imigração com a fuga dos animais também foi bem superficial, mas estava ali. Aquela parte dos Munchkins serem barrados de viajar e precisarem de autorização, e a gente vendo uma família sendo expulsa do trem. Eu achava que ia dar em alguma coisa, mas era só a Nessa sendo tóxica com o Boq e o proibindo de sair da cidade. Nem chega mesmo a ser um preconceito com os Munchkins, né? Ou tô errado? Porque achei que eles iriam para um caminho mais político, mas nem foi para tanto. Agora, mesmo tendo assistido 2 vezes, algumas coisas ainda não fizeram muito sentido pra mim. Inclusive, adoraria saber de vocês, e não é com a intenção de estragar a experiência de ninguém, tá? E são furos e questionamentos mesmo que me impediram muito de me conectar mais com a história. Por exemplo, por que o leão que a Elphaba salvou no primeiro filme odiaria ela? E eu vi outras pessoas comentando isso também. É só por influência mesmo? Porque todo mundo tem medo dela e as pessoas odeiam ela? Ele disse que é por causa dela que ele não aprendeu a se defender, que foi tirado de casa e por isso que é um leão covarde. Alguma coisa assim, tipo, o que tem a ver? Eles deixaram claro que é só porque ela o tirou da jaula no primeiro filme que hoje ele consegue falar. Inclusive, isso é outra questão que nunca fica muito clara. Eu entendo que a perda da voz é para simbolizar a perda da liberdade, mas primeiro eles dizem que mantendo numa jaula logo o filhote, os animais não conseguem falar. Mas aqui, quando a gente encontra o ex-professor dela, anos depois, sei lá quanto tempo depois, aquela cabra, ele já adulto também não consegue falar. Então como que é isso? Assim, eu sei que é besteira, mas eu fiquei querendo saber como que funciona exatamente essa perda da voz. A idade que você fica preso importa? Ou é só de entrar lá que você perde a voz? Aqui eu devo estar pensando demais, mas eles que trouxeram essa questão, eu só queria saber mais. Sobre a morte da Nessa, a Madame Morrible sabia que ia matar a irmã da Elphaba? É esse o motivo da Dorothy em Oz? Sempre foi matar a Nessa? Ou era só assustar com a casa? Como que ela sabia que ela estaria ali a céu aberto, só esperando a casa cair nela? Por que o Fieiro Espantalho foi com a Dorothy ver o mágico, se ele sabia que ele era uma farsa? Por que ele não avisou a ela sobre isso? Por que a Glinda daria o sapato da irmã falecida, da sua melhor amiga, pra uma mulher estranha que ela acabou de conhecer? Ah, mas ela queria ser educada. Quando você quer ser educado, você não dá de presente o sapato de uma falecida, não. Você aperta a mão, você dá um abraço. Que é isso, mano? Que coisa mais estranha. Outra coisa, por que a Elphaba não disse pra Glinda que ela tinha enfeitiçado o Fieiro? Ela realmente acreditava que ele tinha morrido? E por que ela não disse pra Glinda que ela estava viva e que ela ia fugir com o Fieiro, meu Deus? A história já é tão dramática. Pra que fazer a Glinda sofrer o luto de 2 pessoas que ela ama, que na verdade estão vivas? É de uma maldade assim tão grande e principalmente é desnecessário. Eu nunca entendi direito a motivação pelo qual eles precisavam muito tomar essa decisão e que ela não podia saber jamais. Glinda nunca vai saber que eles estão em paz, juntos, vivendo uma vida feliz, e ela merece saber. É um excesso de melodrama que a história não precisa. E pra quem ela ia contar, mano? Eu fiquei com pena dela por isso também. Pra muita gente, eu sei que parece besteira, mas todos esses detalhes acabam fazendo diferença na hora de tentar se conectar com a história, sabe? Que foi totalmente o meu caso, e eu mesmo não tive esse problema no ano passado na parte 1. Seguindo agora para os nossos personagens, começando pela Elphaba, interpretada mais uma vez por Cynthia Erivo. Fantástica atriz, voz impecável. Eu acho que brilha mais na primeira parte, concordo com quem diz que a primeira parte é mais focada nela e essa segunda mais na Glinda. Pra mim é inegável e acaba sendo uma escolha meio ousada, né? Você ser forçado a se desapegar de uma protagonista porque o destaque agora é da outra. Nem todo mundo gostou da ideia, mas sabe uma coisa que eu não só gostei, mas amei? Que na verdade ela não morreu.
esse papo todo que ela derrete com água, e depois você assistindo pela perspectiva da Glinda, ela derretendo e tudo mais, nunca fez sentido pra mim. Mas a revelação de que era tudo encenação, pra ser dada como morta, e poder viver feliz com o homem que ama, isolados de todo mundo. Já eu falo mais sobre o final, mas eu amei tanto essa revelação. Primeiro porque eu não sabia que ia acontecer, e eu amei não saber e ser surpreendido na hora. Eu acho que foi a única surpresa que eu não sabia assim de certeza no filme. E segundo porque você finalmente vê o lado mais estratégico da Elphaba, de enxergar a bruxa má do oeste não como ela mesma, como a pessoa que ela é, mas como a imagem que eles têm dela, como uma outra pessoa, como uma personagem separada. Então essa ideia de matar a propaganda negativa que fazem de você serve tanto para devolver a sensação de segurança para as pessoas de Oz, como também sua própria liberdade, né? De saber que ninguém vai te procurar mais e você vai poder viver assim, em paz, mais tranquila. Agora, sabe qual foi a coisa mais triste desse filme inteiro, na minha opinião? E olha que teve bastante coisa. Elphaba dedicou não sei quanto tempo da própria vida, isolada, sozinha, sabendo que todo mundo a odeia, a irmã não tá nem aí, tudo em função da verdade. Aí eu pergunto, o que ela conquistou? Quais foram as conquistas por ter tomado essas decisões? Sabe qual foi a principal? Reconhecer. Olha como é triste isso. Reconhecer que a melhor coisa que ela pode fazer é deixar outra pessoa mostrar a verdade. Dar o livro mágico pra Glinda e abrir mão de tudo o que tentou lutar e reconhecer que a vitória, atingir seus objetivos, não vai vir dela. Aceitar que não vai ser ela que vai restaurar o respeito pelos animais, a dignidade, garantir que tenham voz. Isso vai vir de outra pessoa mais capaz do que ela jamais foi. E isso é tão triste, porque foi o maior ato de justiça que ela já fez. Não tô dizendo que ela não conquistou nada, libertou os animais nas jaulas, os macacos voadores, não foi um esforço em vão. Mas o que me pega da sua jornada nos dois filmes é isso, aceitar e reconhecer que você pode até ter boas intenções e querer muito que algo aconteça e lutar muito por isso, mas reconhecer que não necessariamente isso vai vir de você. Esse sonho que você quer muito ver se tornar realidade, talvez nem caiba a você realizar. Talvez outra pessoa consiga realizar esse sonho. E abrir mão de tudo que lutou para dar chance a outra pessoa, alguém que vai ter mais chances do que ela, me toca demais, assim. É muito altruísta. E outra prova de amor, a amizade delas, né? Agora, por mais que tenha sido muito lindo e muito triste ao mesmo tempo, é mais do que isso. É um pouco frustrante também. Não sei se eles fizeram jus a tudo que ela passou, sabe? E o que a gente passou com ela. Porque eles criam tanto, principalmente no primeiro filme, a expectativa que Elphaba tá destinada pra coisas incríveis, pra mudar Oz pra sempre. E, na verdade, o seu maior aprendizado na história é abrir mão desse poder pra ficar com o cara que ama, que por acaso também é o ex-noivo da sua melhor amiga. Então, assim, eu sinto que eles podiam ter dado mais algumas conquistas pra ela, sabe? Tem todo um rolê dela ser a escolhida, a profetizada, que vai mudar tudo, pra no final só abrir mão desse poder. Mesmo que ela esteja feliz com essa decisão, eu não acho que o filme faz muito jus ao que ela tenta agregar pra Oz durante esses dois filmes. Então, assim, justiça pela Elphaba, tá? A nossa bruxinha injustiçada. E sabe o que ajudaria todo mundo? Se ela parasse de se vestir como o completo estereótipo da bruxa maluca que quer matar todo mundo. Só usa preto, inclusive como ela consegue viver no calor da selva usando preto e couro apertado, eu também não sei. Eu teria morrido tranquilamente morando ali. Tem chapéu de bruxa, voa numa vassoura. Eu sou, assim, não me leve a mal. Eu sou a favor de você usar o que você quiser e mostrar sua personalidade, se expressar, ser você mesmo, assim como qualquer outra pessoa. Agora, tinha realmente que sair voando numa vassoura? Não dava pra ter enfeitiçado qualquer outro objeto, um tapete mágico, qualquer coisa? Digo isso porque claramente ela não se dá o trabalho de contrariar o que pensam dela visualmente. Ela não usa um azul, um cinza, uma havaiana, sei lá, mano. Você tentar provocar e mudar a narrativa que os outros têm de você e da sua imagem também serviria de uma ótima estratégia. Talvez até conseguisse atingir mais fácil os seus objetivos. Agora, uma revelação sobre ela lá pro final que não serviu de quase nada. Que diferença fez que o pai da Elphaba era o mágico? Me diz. Era só pra justificar a origem dos seus poderes? Que ela é resultado dos dois mundos, como eles mesmos dizem, né? O mundo real e o mundo de Oz? Era só isso? Porque assim, não fizeram nada com essa revelação. Não mudou o curso da história. Elphaba foi embora. Nunca descobriu, talvez nunca descubra.
E foi isso. E eu ainda não entendi porque ela guardaria uma lembrança daquela garrafa verde que relembra que sua mãe traiu seu pai. Provavelmente ela não sabia disso, né? Dessa informação, que a mãe traiu. Mas esse detalhe dela se agarrar a essa garrafa com tanto afeto me estranha até hoje. Eu acho muito bizarro. Mesmo sabendo que é a única lembrança, né, física que ela tem da mãe. Então assim, mais uma vez Elphaba não ganhando o respeito merecido, né? Nem pra saber quem é o seu pai biológico. Mas beleza. Em seguida, né, nós temos, claro, Glinda, interpretada por Ariana Grande. Gente, que show de atuação, né? A voz, até a ópera essa mulher canta. Como que você supera uma coisa dessas? Como eu falei antes, aqui ela é a protagonista mesmo, é o destaque da vez. E amei ver que também ganhou seu próprio flashback na infância, assim como a Elphaba. E o que vimos foi tão interessante que seu sonho desde criança não era ser popular, era ter magia. É um desenvolvimento de personagem muito interessante que eu não acho que a gente teve na primeira parte. E assim, essa coisa de desde cedo ter um carisma e popularidade pra fazer as pessoas pensarem que ela era mais do que de fato ela se sentia. E quando sua mãe diz que você não tem magia, mas é popular, com certeza ajuda a formar o caráter, né? O resultado final da sua versão adulta que a gente vê nos filmes. Foi fantástica aquela cena, e as próprias atrizes em entrevistas falam desse paralelo, que Glinda tá sempre rodeada de pessoas, mas não conseguir ser verdadeira com ninguém a deixa sozinha. Existe uma vida solitária sendo popular, sendo o símbolo da propaganda do mágico. Essa coisa dela precisar ser a bruxa boa, para ficar fácil de vender a ideia de que Elphaba é a bruxa má, continua sendo um ponto alto aqui da história. Amei que mais pro final ela decide ser mais ousada, fazer as coisas sem pedir permissão, ter mais autonomia, tentar de fato ser boa pra Oz. E não só dizer que tentar ser maior do que ela mesma, maior do que seus interesses. Por isso que eu gostei da música nova, né? Aquela The Girl in the Bubble. Mesmo que seja bem pra baixo, porque a partir dali, de reconhecer que ela vive numa bolha social que precisa ser estourada se ela quiser fazer a diferença, que ela começa então a ousar mais, a sair da zona de conforto. Aquela música é o ponto ali que vira uma chave nela e as coisas começam a mudar. De ir atrás do que realmente quer fazer, de se importar com Oz, de se livrar do mágico e da Marble, de realmente ser Glinda a boa. E foi lindo, até pra sair daquela repetição que eu falei, de sempre ter alguém triste, cantando uma música sobre como tá tudo miserável. Dar mais ousadia e determinação pra esses personagens desafia um pouco isso, por isso que eu adorei. Adoraria também ter visto isso durante o filme, não só no final, mas é uma evolução sensacional, principalmente se você lembrar como ela era no primeiro filme. E por isso que em termos de atuação, a Ariana se destaca um pouco mais pra mim. Ela tem um pouco mais com o que trabalhar com a Glinda, né? Menções honrosas agora, bora lá. Nessa, a irmã da Elphaba, ou a bruxa má do leste, interpretada pela atriz Marissa Bode. Ela tá bem, agora a personagem... Nossa senhora, até tem umas coisas interessantes pra gente conhecer e explorar mais, como por exemplo, ela usar os sapatos da mãe pra se lembrar dos bons tempos, né, do primeiro filme, pra sentir uma nostalgia, mas ter virado uma vilã cartunesca, super clichê, deixa impossível de explorar qualquer coisa. Aqui na parte 2 é só a irmã com ódio no coração pela ausência da outra irmã, também com ódio pelo cara que ela gosta, não gosta dela. E nada disso é bem trabalhado. É uma simplificação muito sem noção das motivações dela. É a irmã traída, com raiva de tudo, que toma umas decisões para ter certeza que o público não vai gostar dela. E quando morre, uma coisa completamente assim jogada, sem peso emocional. Eu diria até um desrespeito assim pela personagem e pela atriz, porque uma hora as protagonistas estão ali de joelho, de luto pela sua morte, como eu falei antes, e depois estão se batendo, brigando por homem, com o corpo dela ali jogado. Juro que eu não sei o que rolou com a mudança de tratamento dessa personagem entre a parte 1 e a parte 2, mesmo que ela fosse virar a vilã. Mas é tudo tão superficial e depois ela morre, sabe? Bem ruim mesmo o potencial desperdiçado com essa personagem, mesmo que seja fiel à peça. E aproveitando também, não posso esquecer da Dorothy, né? E todo esse encontro de Wicked com a famosa história do Mágico de Oz. E essa coisa do diretor escolher não mostrar o rosto da Dorothy foi meio polêmico. Tem gente que gostou da ideia, tem gente que não curtiu. Eu entendo o porquê, é uma decisão criativa de não trazer o foco, já que ela não é a protagonista. Mas ao mesmo tempo que entendo, eu acho uma oportunidade perdida. Não foi ruim, isso não me tirou da história, não fiquei com raiva disso. Mas eu não sei se eu teria feito isso assim pessoalmente.
Óbvio que o Wicked é conhecido em boa parte do mundo, mas tem muito mais gente que conhece a Dorothy do que a Elphaba e a Glinda. O Mágico de Oz, protagonizado por Dorothy, ajudou Hollywood a chegar onde chegou hoje. Dorothy é muito mais famosa, o visual dela, o seu cachorrinho Totó. Então você intencionalmente esconder do público a personagem mais popular da história, até pensando mesmo na galera que quer ver esse filme sem ter visto o primeiro, então acaba sendo uma oportunidade perdida. Você querer fazer as duas coisas, trazer a protagonista de um outro filme, mas ao mesmo tempo não querer investir na sua participação, nem que seja só mostrando o rosto, é como se o público não conseguisse conhecer bem as várias perspectivas que fazem sim parte da história. Eu teria amado ter visto uma cena com as três juntas, interagindo, conversando juntas, que inclusive a gente vê no filme clássico do Mágico de Oz. Repetindo, eu entendi o que eles fizeram e talvez destacar as três deixasse o filme ainda mais complicado, mas só mostrar o rosto, dar uma cena com uma fala pra coitada, humanizar a menina. Aqui ela é só uma aleatória que fica enchendo o saco das outras personagens, mas a gente sabe que tem uma complexidade maior por trás. Então, não explorar isso é uma pena. Agora, e o final, hein? A gente já falou um pouco, foi a melhor parte do filme pra mim, de longe, pelo destino de cada personagem, né? Glinda perdeu sua amiga e o cara que ia casar, provavelmente se sente sozinha, mas terminou com a promessa de que realmente tentaria ser boa pra Oz, e o Grimoire, o livro, se abriu pra ela, dando a entender que ela quem vai liderar Oz e a Cidade das Esmeraldas, e que vai estudar para entender mais do livro e quem sabe ter magia, né? Se tornar uma pessoa poderosa. Porque no final o livro se abre para ela, do mesmo jeito que se abriu para Elphaba no primeiro filme. Então achei assim muito bom. E a Elphaba abriu mão de tudo que estava lutando para poder ter seu final feliz com o homem que ama, que agora é Espantalho, né? Caminhando em direção às terras além de Oz. Mesmo lugar, inclusive, onde os animais estavam fugindo no início do filme. É como um refúgio, né? E assim, a não ser que isso seja naquele deserto, a gente nunca chega a ver mesmo como são essas terras, né? Como que é a vida além de Oz. A gente não chega a explorar. E a despedida me emocionou demais. Da Glinda no mesmo lugar onde cantaram Defying Gravity, Desafiar a Gravidade, no final do filme passado, e ela lá depois de todo esse tempo cantando no mesmo lugar, For Good, se despedindo da amiga uma última vez, que ela acha que tá morta. Se a gente parar pra pensar, no final, Elphaba escolheu amor e Glinda conseguiu poder, mas eles fizeram de um jeito em que não dá pra ter as duas coisas. Então quem conseguiu poder, no caso a Glinda, teve que abrir mão do amor, no caso o Fiero, e vice-versa. A Elphaba, em especial, coitada, se doou pra uma causa, pra lutar por uma realidade que agora a gente sabe que ela nunca vai chegar a ver, né? Uma vida melhor pra todo mundo. Os desfechos que essas mulheres tiveram e como a gente pode fazer paralelo com a vida real, de precisar escolher entre amor e poder, que mesmo tendo arrependimentos nas suas vidas, finalmente conseguiram o que queriam. Eu podia, assim, passar o dia inteiro aqui conversando com vocês sobre isso. Então, sim, amei o final. E a cena final, sendo elas recriando a capa lá da peça da Broadway, o pôster, não sei como chama, da Glinda falando no ouvido da Elphaba e ela rindo. Até eu, que nunca vi a peça, conheço, assim, foi a cereja do bolo. Que final bom. Mas e aí? É isso? Acabou? Como vocês já sabem, cada filme equivale a um ato da peça que tá adaptando. Mas existem vários livros que contam o que acontece depois. Pelo que eu vi, Elphaba tem um filho, as próximas gerações dela fazem bastante parte dos livros e das novas aventuras. E com o sucesso absurdo de Wicked, a gente se pergunta, será que acabou mesmo? A Universal percebeu que tem uma mina de ouro nas mãos, então mesmo tendo adorado o final, dificilmente essa vai ser nossa última vez em Oz. É o meu palpite. Eles já disseram que estão conversando nos bastidores sobre explorar o universo para possíveis continuações, em continuar desenvolvendo e expandindo a franquia, então vamos ver aonde isso vai dar. Só espero que isso não seja que nem Toy Story 5, que tá todo mundo de saco cheio implorando pra Disney deixar essa franquia em paz, e eles lá espremendo um quinto filme só pra manter os parques em alta, né, os hotéis, ganhar dinheiro e tudo mais. Então, se for pra continuar mesmo aqui, que eles saibam pra onde ir, mesmo que não vejamos Glinda e Elphaba. Diz aí, vocês assistiriam um terceiro filme se passando em Oz, mas sem elas duas? Ou só assistiriam com elas? Ou tem que acabar aqui mesmo e é isso? Se bem que o final foi tão bom, né?
Porque quando a gente olha os números, na Wikipedia e no Box Office Mojo, o primeiro Wicked arrecadou mundialmente nos cinemas mais de 758 milhões de dólares. E esse segundo custou uns 150 milhões de dólares para ser feito. E até agora, estando umas 3 semanas aí em cartaz, arrecadou mais de 397 milhões de dólares. Então, a essa altura, é esperado que termine mais ou menos na mesma faixa do primeiro, entre 600 e 700 milhões. Em um mundo perfeito, a bilheteria seria até maior do que a do primeiro, né? Esse seria o ideal do estúdio. Mas já não sei mais se isso vai rolar. Ainda mais por não estar sendo tão bem recebido quanto o primeiro, né? Esse aqui tá sendo mais divisivo. Dessa vez não é tão unânime que é um filme bom e é isso. E que merece ser visto várias e várias vezes. Até por tudo que a gente já conversou, de ser mais pesado e tudo mais. Mas terminando entre 600 e 700 não seria uma vergonha não. Agora, sobre o Oscar, muito provavelmente veremos Wicked Parte 2 entre os indicados em 2026. Esse ano, o primeiro Wicked foi indicado em várias categorias, né, no Oscar desse ano, ganhando melhor figurino e design de produção. Dessa vez, minha torcida vai para figurino e design de produção de novo, fotografia, efeitos especiais, cabelo e maquiagem, os detalhes ali do Homem de Lata, do Espantalho, merece ganhar demais. Melhor diretor, melhor filme, e se houver justiça nesse mundo, a Ariana Grande vai ser indicada a melhor atriz coadjuvante e seria minha torcida com força. Sobre o melhor diretor, a gente nem falou muito do John M. Chu, né? Tiveram 2 cenas que me convenceram que esse homem tem que ser indicado. A cena do casamento, os paralelos ali naquela hora entre Glinda andando até o altar e Elphaba no andar de baixo, andando pelos animais enjaulados, aquilo foi fantástico. O jeito como foi montado, achei muito inteligente e impactou bastante. A outra cena aconteceu na sequência da música nova da Glinda, aquela que eu falei, The Girl in the Bubble, da câmera ficar se movimentando entre os espelhos, atravessando mesmo. Foi uma viagem, mas eu achei dinâmico, né? Diferente, gostei. Se alguma das músicas novas vão ser indicadas a melhor música, não sei, mas eu prefiro a da Elphaba, sobre resistência, lutar pela sua casa. Tem um significado maior quando a gente pensa nos dias de hoje. Tem mais o que dizer, que talvez impacte mais a academia. Então vamos ver se eu tenho sorte. Tô aqui torcendo pra figurino, design de produção, fotografia, efeitos especiais, cabelo e maquiagem, direção, atriz coadjuvante pra Ariana e quem sabe música original, né? Meus amigos, olha, no geral o Wicked Parte 2 é bem arrastado, quer trazer questões complicadas pra amizade das protagonistas que não são bem exploradas, muitos conflitos importantes resolvidos rápido demais ou então sem peso emocional. É uma história muito mais triste do que deveria, na minha opinião, e isso impacta as músicas também, que apesar das letras terem sim o que dizer e serem importantes, tem tons parecidos, não te cativam tanto, o que também faz com que a gente não tenha muitos números musicais assim bons, bonitos, bem elaborados. Aqui tem muita coisa contida, por causa do drama que essa parte 2 traz. Tem umas cenas aqui que eu tive muita dificuldade de assistir, assim, como eu falei, elas brigando, saindo no tapa, do lado do corpo da outra, o casal lá cantando que quer se pegar, não foi pra mim, assim, com todo respeito a quem gostou. Mas é aquela coisa, reassistindo você passa a curtir mais algumas músicas, está de volta no mundo de Oz, é muito bom, as performances e as vozes de todo mundo são excelentes, os comentários sobre manipulação social, preconceito, crueldade animal, intolerância e as dificuldades que existem nas vidas e amizades femininas continuam sendo no geral bem feitas, apesar dos pesares. Eu pessoalmente tive tantos problemas com esse filme, como vocês bem sabem, que o primeiro ainda se sobressai pra mim, mas não odiei. Recomendo pra quem já é fã da história, gosta do Mágico de Oz, gostou da primeira parte e quer ver como tudo vai terminar, e na minha opinião é um final que não decepciona de forma alguma, mas se ainda não viu, se preparem porque é zero divertido, tá? Como eu falei, é o primeiro filme de fantasia que eu me lembro de ter visto que é zero divertido de assistir, então vale se preparar. Agora vamos para a hora da verdade. E vocês aí, que também já viram, o que acharam? Concordam comigo? Discordam? Podem ser sinceros, adoro conversar com vocês. Mandem seus comentários para quem tá acompanhando pelo YouTube, que é canal Podcast Sessão às 6. No TikTok estamos como @PodSessãoAs6
e no Instagram @sessãoas6, onde fica muito mais fácil de trocar uma ideia e vocês ainda ficam por dentro sempre que sair um episódio novo. Até porque os próximos vocês não vão querer perder. Teremos Stranger Things, Avatar muito provavelmente, Percy Jackson, depois o Oscar vindo aí, muita coisa boa, então fiquem ligados. E assim vamos chegando ao final da análise com spoilers sobre o Wicked Parte 2. O link para o podcast sobre o primeiro Wicked tá na descrição, recomendo bastante para quem tiver interesse. Quem puder, curte, compartilha o episódio, manda para aquela sua amiga ou amigo que gosta de Wicked, que quer trocar uma ideia sobre os filmes, que ajuda demais esse projeto a alcançar mais pessoas. Se você escutou até aqui, poxa, muito obrigado, um beijo enorme e até mais.